E o cerco contra a família de Bolsonaro continua se fechando, viu, pessoal? Dessa vez quero trazer para vocês que o Xandão proibiu Ramagem de ter contato ali com o Bolsonaro e isso pode impactar as eleições, né? Como vocês sabem, Alexandre Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o deputado Alexandre Ramagem de ter contato com Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. A decisão aí do Xandão ocorre no âmbito aí do inquérito que investiga a existência de uma ABIN paralela no governo do Bolsonaro. A notificação foi oficializada pelo gabinete do Alexandre de Moraes hoje, terça-feira, dia 16, e altera significativamente o cenário eleitoral na disputa pela Prefeitura do Rio. Um ato de Bolsonaro com Ramagem já estava programado aí, para a próxima quinta-feira, dia 18, na capital fluminense, mas agora, pelo visto, não acontecerá, já que Xandão proibiu os dois de se encontrarem e de trocarem ideias e tudo mais, né? Pessoal, enquanto a gente fazia aqui a edição do vídeo, saiu aqui uma nova informação que diz que o STF se corrigiu e diz que a decisão de Alexandre de Moraes não proíbe tal Ramagem e o Bolsonaro de se encontrarem. Então, provavelmente, o ato que estava agendado para quinta-feira de 18 lá na capital fluminense vai acontecer e os dois poderão sim estar juntos nesse ato, tá? Uma breve correção aí para vocês. E olha, pessoal, como vocês sabem, esse assunto está sendo muito comentado hoje em todos os jornais. E eu queria deixar aqui com vocês um comentário muito pertinente aqui da Daniela Lima, que fez ali uma análise muito boa sobre toda essa gravação aí, esse áudio que veio à tona ontem e que mostra ali como tudo aconteceu. Mas antes de deixar o comentário da Dani, eu só peço para você que já sente o dedo no like, deixe o seu comentário e, claro, a sua inscrição. Conversando com investigadores, fica muito evidente que ele sabia que haveria algum pedido, no mínimo, inusitado. E ele vai com o gravador, que grava mais de 1 hora de conversa, para produzir prova a favor dele. Chama muita atenção, primeiro, a desenvoltura das duas advogadas que atuaram no campo eminentemente jurídico. Elas fazem acusações sem provas a integrantes da Receita Federal, inclusive ao então chefe da Receita no Rio de Janeiro. Elas também fazem acusações sem provas a integrantes do MP, da CGU e do Ministério Público Federal. As duas advogadas chegam a mencionar, uma delas, que estavam ali monitorando a casa de um auditor da Receita que viveria no município tal, no bairro tal, numa casa de cerca de 15 milhões de reais. Ela não tinha certeza do que estava falando, mas podia mostrar. Elas dizem na gravação que tem muitas informações à disposição delas o tempo inteiro e que por isso sabiam, por exemplo, que o sigilo do Frederico Wassef, que usava as próprias contas para pagar despesas de Fabrício Queiroz, o integrante ali que é apontado pelo Ministério Público como chefe de gabinete da rachadinha de Flávio Bolsonaro, elas diziam, olha, isso também entrou na investigação, como não se sabe. As duas advogadas pedem textualmente, comunicam textualmente que vão querer que o GSI faça uma devassa nos sistemas da Receita Federal e do SERPRO, o Serviço de Dados do Governo Federal. Elas dizem isso textualmente e falam, presidente, a sua família está sendo perseguida pelo 5º escalão, dizendo que era basicamente gentinha do serviço público que estava ali monitorando as suspeitas de irregularidade na Alerj e no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ramagem, quando elas dizem que estão sim pedindo ali uma devassa do GSI nos sistemas da Receita, diz, esse não é o caminho correto. Essa não é a via correta. Por quê? Porque ele sabia que ele estava gravando. Ele diz que se a coisa vaza, ele e o Heleno, vai ser horrível. Ele fala, o general Heleno vai ser crucificado e nem o Paulo Guedes, a quem a Receita estava vinculada, vai poder ficar do nosso lado. Aí entra o Bolsonaro, dizendo, olha, é o caso de eu falar com o Tostes? Tostes é o chefe da Receita. O próprio Heleno avisa, é o 01 de lá. E aí diz, não, eu posso falar assim, mas tem que deixar claro que eu não estou pedindo favor, né? E elas dizem, não, presidente, não é favor, presidente, é obrigação da Receita investigar. Eles cobram ali, então, portanto, um pente fino no que estava acontecendo. O saldo é o seguinte, Ramagem conseguiu criar um álibi para si próprio. Para Bolsonaro, a situação não ficou tão boa. Eu vou convidar você a ler exatamente o que mostram ali os áudios, os pedidos explícitos de interferência do GSI em 2 órgãos autônomos do governo e mais, né? Porque Ramagem conseguiu se blindar, mas a ideia de que Bolsonaro sabia que estava sendo gravado esbarra
no que o próprio Bolsonaro produziu de prova contra si, admitindo interferir no governo ou agir pessoalmente. E claro que, como todo puxa-saco, né, a Damares não podia faltar, né, nesse circo todo que os bolsonaristas estão fazendo para defender o indefensável, né? Dessa vez a Damares veio dizer que tudo isso não passa de uma ratazana pequena, assim, ó, que não vai dar em nada. Ela tá minimizando tudo que a justiça tá trazendo à tona aí sobre o inelegível, né? E tentando vender a narrativa aí de que tá tudo certo, mas a gente sabe que eles estão se borrando de medo, isso não é novidade para ninguém. Dá pra ver na cara da senhora da goiabeira, né? Mas paria um ratinho desse tamanho. Primeiro, o deputado Ramagem já falou que estava sendo gravado e o presidente sabia. Se o presidente sabia que estava sendo gravado, vocês acham que ele ia falar alguma coisa muito grave? Acho que ele ia falar alguma besteira? Não, gente. O que provou ali que meu presidente não queria a favor de ninguém, que meu presidente é um homem íntegro, que o presidente Bolsonaro é exatamente nos bastidores o que ele é publicamente. Então, assim, ó, prove que Bolsonaro interferiu aquele áudio, não prova nada. E assim, bora, gente. É um ratinho desse tamanho. Tentam, mas não conseguem. Só uma foto rapidinho. E olha, os jornalistas, principalmente da Globo, né, não estão para brincadeira quando o assunto aí tá sendo esse, do Bolsonaro, né? Um comentário da Andréa Sadi deu o que falar aí, depois dela ter falado aí, né, que quando fecharem essa investigação da BIM, Gabinete do Ódio, vai ser um verdadeiro strike na família Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. E conversando com esses investigadores, eles me diziam que esse caso da BIM paralela, eles computam como uma das investigações mais graves que eles já viram desse núcleo bolsonarista, né? E assim, vamos combinar que é difícil, porque você tem 8 de janeiro, você tem o que aconteceu no final da eleição de 2022, tem o caso das joias, mas porque no caso dessa BIM paralela, eles fazem uma apuração que liga essas informações que eram plantadas, ou enfim, apuradas, levantadas, com o gabinete do ódio. E que é atribuído ao comando de Carlos Bolsonaro. Então isso, na hora que eles conseguirem fechar, realmente vai ser um strike na família Bolsonaro, porque até gente do entorno de Bolsonaro, quem me levantou essa bola foi assessor de Bolsonaro, não foi nem a PF. Aí quando eu fui ouvir investigador, me confirmaram, falaram, não, é isso mesmo. Então, quer dizer, já está um jogo também de empurra de dizer, ó, presidente, como no caso do Mauro Cid, presidente não sabia de nada. Quem sabe é o Carlos, vai perguntar para o Carlos. Quem sabe é o Flávio, vai perguntar para o Flávio, ele que resolve os problemas dele, ou o Mauro Cid. Tem sempre essa tática de você empurrar e tirar o Bolsonaro da cena do crime que está sendo apurado. Só que Bolsonaro está na cena do crime que está sendo apurado. Está na reunião, está debatendo. É uma cena de um eventual crime apurado, né? E vamos combinar que você fazer uma BIM paralela, você podia pensar assim, né? Você tinha alguns servidores da BIM que estavam participando dessa BIM paralela, mas você tem o diretor, o diretor da BIM oficial é também o diretor da BIM paralela, então complica muito, né, para você conseguir chegar, Agora, ao que tudo indica os indícios todos, né? Você está participando de reunião que é feita para favorecer a família, você tem uma BIM paralela que funciona a partir da direção da BIM, aí E olha, para finalizar nossa publicação aqui, eu queria mostrar um vídeo daquele que não se decide de que lado tá, né? O Datena. Em uma sabatina feita pelo UOL, né, com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, ele foi perguntado quem teria feito o melhor governo, quem foi o melhor presidente, se foi Bolsonaro ou se foi Lula. E olha, ele não hesitou ao dizer que, óbvio, mas é claro que foi o Lula, né? Não é à toa que ele foi presidente 3 vezes. Olha, não sei não, viu? Mas o que Bolsonaro e os bolsonaristas ao redor dele devem falar mal desse Datena não é brincadeira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Você está se colocando como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. Quem não te conhece que te compre, né, Datena? Pois bem, meus amigos, eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho aqui na plataforma. Um grande beijo e até mais. Fui!